está na hora do grande debate, é isso, hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro que o quadro, né, um grande sucesso na CNN americana e um modelo novo aqui no nosso país. O nosso objetivo sempre é apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Por quê? Para quê? Tudo para que você sempre construa a sua opinião, a sua forma de pensar. Nosso tema de hoje é o relacionamento de presidentes com o Congresso. É possível governar o país sem ter um relacionamento mínimo com os deputados e os senadores? O presidente Jair Bolsonaro até agora não conseguiu, né, aí uma vírgula ou não quis, daqui a pouquinho os nossos debatedores vão escolher qual das vírgulas, construir pontes com os parlamentares, apesar de ter sido deputado por 27 anos. Mas agora o presidente Jair Bolsonaro parece que agita a bandeira branca e tenta uma reaproximação. Ele está se reunindo com líderes de vários partidos do chamado Centrão para melhorar a articulação política no Congresso. Será que dessa vez vai? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado, especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Olá, Caio. Olá, Mona Lisa. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite ao espectador da CNN. Bom, quem começa hoje, então, é o Caio Coppola. Vamos lá. Pois é, né, Mona Lisa? Isso que você descreveu é aquela crítica corrente, né? A falta de diálogo, que é a crítica mais comum que o Congresso faz à atual presidência da República. Se fosse só isso, seria um problema de comunicação. E, na verdade, significaria até um grande avanço, porque nos governos anteriores o problema não era de comunicação, o problema era de corrupção mesmo. Mas quando eles falam em falta de diálogo ou na tal falta de articulação, isso é só um eufemismo, pessoal. E o que é eufemismo? É uma figura de linguagem que ameniza, né, que suaviza o real teor das coisas, o teor ofensivo das coisas. Vocês acham mesmo que o político típico do Brasil está preocupado com o diálogo? Ele quer influência, espaço, poder. Por que os caciques partidários querem tanto se articular com o governo federal? É em nome do interesse público? Claro que não. É para ter mais acesso a verbas públicas, a contratos públicos, a mais cargos públicos. Salvo raríssimas exceções, esse é o sentido real quando se fala nessa busca por diálogo e articulação, uma senha insaciável de poder, para usar a expressão do general Heleno. E a origem da tensão entre Congresso e governo se deu quando a nova administração não loteou os ministérios como se eles fossem feudos partidários. O presidente escolheu seus ministros por critérios técnicos, ouvindo principalmente as recomendações das bancadas parlamentares e não mais dos caciques partidários. Prova disso é o próprio ministro Mandetta, que a mídia e o parlamento têm então alta conta. E essa ruptura, né, com o que a gente chama de presidencialismo de coalizão já deu certo. Não tem um escândalo de corrupção no governo federal, que vive aí sob uma vigilância sem precedentes por parte da imprensa, que antes, num governo da esquerda, se acotovelava para tirar selfie com o ex-presidente corrupto. E só fazendo um parênteses aqui, vamos lembrar que no auge do presidencialismo de coalizão, no governo da senhora Dilma Rousseff, o Brasil chegou a ter 39 pastas ministeriais, 6 ministros afastados por escândalo de corrupção em apenas um ano. Mas como eu sei que tem muita gente que se ofende com a história recente, vamos voltar para o noticiário, já comentando uma excelente matéria da CNN, assinada pelo meu xará, o Caio Junqueira. O Centrão está pressionando o presidente da República para retomar um diálogo preferencial com os caciques partidários, em prejuízo dos líderes das bancadas, tanto as temáticas quanto as estaduais. Embora o Centrão ele já tenha desistido dos ministérios e dos cargos mais estratégicos, eles ainda querem faturar os chamados cargos em parceria. São posições de segundo, terceiro, quarto escalão da administração federal distribuídas nos estados. Eu estou falando do quê? Funasa, DENIT, INCRA, até IBAMA. É assim, eu acho lamentável, não só para mim, mas também para o espectador, ver o nosso destino atrelado a uma barganha tão sórdida. Você usar a pandemia para pressionar um governo em dificuldade extrapola todos os limites do oportunismo político. Mas, pelo menos, esses vira-latas da República não vão ficar com filé. Eles vão ter que se contentar com a carniça. Agora a sua vez, Augusto, por favor. Primeiro, boa noite a todas e todas. E antes de iniciar minha fala,
Eu gostaria aqui de deixar claro que nós vivemos um momento absolutamente atípico no nosso país e no mundo. Enfrentamos uma pandemia, a maior da história recente do nosso Brasil e certamente do mundo, que já infectou, em números atuais, mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, no meio de uma crise tamanha, sem precedentes, eu acho que não é hipocrisia, muito pelo contrário, dizer que nós estamos no momento de deixar de lado eventuais diferenças ideológicas, pelo menos momentaneamente, e principalmente picuinhas políticas, picuinhas do jogo político, do dia a dia político. Então, respondendo especificamente à pergunta e principalmente comentando a iniciativa do presidente da República de tentar iniciar, porque essa articulação nunca se iniciou, um melhor diálogo com o Congresso Nacional. O que eu tenho a dizer inicialmente é que eu espero que dê certo. Há medidas absolutamente necessárias para serem tomadas agora para combater tanto o déficit e o problema econômico que nós enfrentamos neste momento e vamos enfrentar no futuro, como também medidas emergenciais para salvar a economia e salvar vidas durante essa pandemia. Então, é essencial que haja um melhor diálogo entre o presidente da República e o Congresso Nacional. Então, primeiro, é um desejo de que essa movimentação do presidente dê resultados. Infelizmente, eu temo que seja tarde demais para iniciar esse diálogo. O presidente que iniciou seu mandato com altos índices de popularidade, hoje vê sua popularidade muito baixa, na casa dos 30%. Ele não teve sucesso dentro da própria sua equipe, se não me falhe, se eu não estou contando errado aqui, foram 6 ministros que pediram demissão, como também perdeu importantes aliados ao longo dos últimos tempos, como o governador Witzel, Dória, Joyce Hasselmann, Gustavo Bebiano, entre outros. Então, o presidente conseguiu perder apoio dentro de casa e nas casas legislativas. A falta de articulação, e essa palavra o Caio trouxe mais de uma vez, é evidente, já que reformas essenciais para a economia do país não foram aprovadas até agora. O ministro Paulo Guedes tem uma pauta gigantesca. Antes do início da pandemia, ele elencou ali 14 pontos essenciais para a economia, cuja a tramitação no Congresso está completamente parada. Sim, muito em razão da falta de diálogo e da falta de articulação política do presidente da República, que abriu mão dessa tentativa de coalizão para jogar para o Congresso a responsabilidade de se arrumar sozinho, jogando inclusive um peso para os seus ministros, peso que não deve ser jogado para os seus ministros. E para carimbar e para dizer assim, a cereja do bolo dessa falta de articulação e desse problema entre as casas, nós temos num passado recente agora o presidente da República conclamando, chamando e convocando para manifestações públicas, especificamente as de 15 de março, cuja uma das pautas era justamente o fechamento do Congresso. É óbvio que os presidentes das duas casas reagiram muito mal. Então o casamento, que já estava um pouco estremecido, agora está mais estremecido ainda. Então vejo com dificuldade, vejo primeiro, inicialmente, como um ponto positivo essa tentativa do presidente de voltar a ter diálogo, mas eu temo que seja tarde demais. Caio, quer rebater agora ou coloco já ingredientes nesse debate? Olha, na verdade, bom, eu achei a crítica do Augusto muito ponderada, né? Posso pontuar algumas coisas. De fato, há indícios, né, de que o presidente perdeu popularidade, mas, como não disse Einstein, né, doutor, tudo é relativo. Se você comparar, por exemplo, com a credibilidade que o Congresso Nacional tem, o presidente é muito popular. Né? Então, é aquela história. Às vezes, você é um sucesso de crítica e um fracasso de público, como é o caso, por exemplo, de ambos, né, os presidentes das casas legislativas. Eles não têm repercussão popular nenhuma, né? Eles, na verdade, acabam representando aí o establishment. Então, por mais que a popularidade do presidente da República possa ter sofrido, e é natural, né? Você tem um ambiente ainda de recuperação econômica no primeiro momento, agora de recessão econômica,
com pandemia. Né? É uma situação completamente atípica, seria muito estranho se o presidente tivesse com a popularidade em alta. Independente disso, o Congresso, eu posso garantir para você, e tem pesquisas nesse sentido, de que a popularidade do Congresso nunca supera os 10%, até como instituição, ele é muito pouco respeitado. Né? Geralmente, só as Forças Armadas aí aparecem num nível considerável de popularidade. Outro ponto também que eu anotei, sobre 15 de março, é importante a gente fazer essa observação. A manifestação formal do presidente da República, que se deu na quinta-feira, que antecedeu essas manifestações intempestivas, ela foi no sentido das pessoas não participarem das aglomerações. Sim, ele foi lá de forma imprudente, cumprimentou os eleitores, ninguém está negando isso, mas assim, a manifestação formal, né, os atos oficiais do presidente foram no sentido de evitar essa aglomeração. Né? E a gente não pode ficar banalizando também o vazamento, né, de conversas privadas de WhatsApp, normalizando isso no debate público. Eu acho isso lamentável. E sobre as reformas, de fato, eu fico muito feliz aqui de ter o doutor reconhecendo que a reforma da Previdência, por exemplo, ela só pode ser impulsionada, né, dentro das variáveis que foram colocadas à mesa, por apoio popular, inclusive com a manifestação de 26 de maio, que eu tenho muito orgulho de ter apoiado, inclusive. Isso é fundamental entender, porque todos os elementos que da reforma, né, discute-se muito a paternidade da reforma da Previdência, talvez tenha salvado o Brasil, né, ainda mais considerando as repercussões econômicas da pandemia. Discute-se muito a paternidade da Previdência, fala que é do Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia estava lá em 2017 com o Temer, com autorização, inclusive, para negociar cargos e verbas públicas. Isso era manchete dos jornais. Né? Então, qual que é o elemento diferencial aqui? Justamente um governo popular com apoio das pessoas nas ruas, de certa forma, intimidando democraticamente as lideranças políticas, né? Que aí abriram mão um pouco da sua covardia padrão e votaram de forma responsável aí em prol das futuras gerações, principalmente, né, do povo brasileiro. Augusto. Eu fico aguardando o próximo tema, fica à vontade. Então vamos lá, vou colocar os ingredientes aí nesse debate com referências. 2 presidentes, né, que perderam a interlocução com o Congresso não conseguiram governar e acabaram sofrendo impeachment. Vamos lembrar? Fernando Collor, né, lá atrás, nos anos 90 e mais recentemente Dilma Rousseff. Na opinião de vocês, como deve ser feita a articulação política do Executivo para garantir governabilidade? Começo com Augusto, já que agora há pouco ele não quis falar. Vamos lá, Augusto. Eu acho, não é que eu não quis falar, eu quis só trazer um ingrediente novo. Ok, o verbo então, Augusto se absteve. Para não ficar monotemático. Vamos lá. Mona Lisa, eu acho que nós passamos por um momento recente na história política do Brasil em que algo vem me incomodando bastante. É a demonização da política. É evidente que nós tivemos um histórico gravíssimo de uma operação policial que desnudou um esquema de corrupção nunca visto na história recente do nosso país. Isso é um fato concreto. Acho que muito em razão da Operação Lava Jato e muito em razão do apoio popular e da revolta popular dos dados concretos surgidos a partir dessa operação, criou-se um ambiente no nosso país de um ódio e de uma ojeriza e de uma demonização, essa é a palavra que retrata bem, a classe política. Primeiro, tratando a classe política como uma classe única. E eu acho isso extremamente perigoso porque não há saída para a democracia sem política. Qualquer demonização da política é um atentado direto à democracia. Democracia que tem erros, evidente, e acertos enormes, mas que eles têm que ser corrigidos dentro da própria democracia. Não com um discurso que muitas vezes pega bem no palanque, pega bem em cima de um carro de som, mas vamos pensar o seguinte, qual a proposta daqueles que demonizam tanto a política, criticam tanto o status quo, criticam tanto o toma lá da cá, que tem que ser criticado, mas oferecem uma saída para isso. E demonizar a política, ao fim e ao cabo, é abrir espaço para o autoritarismo. Se nós não tivermos um jogo democrático ainda com seus erros e acertos, o que resta? Portanto, me preocupa muito esse discurso, principalmente no momento que estamos vivendo de calamidade,
gravíssima. E nós já reparamos, por exemplo, o nosso presidente da República, isso não é uma prerrogativa do Jair Bolsonaro, vamos aqui ser bastante honestos, outros presidentes fizeram de forma semelhante. A vontade, e ele externou, o presidente Bolsonaro, essa semana, a iniciativa e a prática de se governar por decretos. Isso é extremamente perigoso. Aqui dizendo, se o executivo governa sem o legislativo, não, nós precisamos, é evidente que as leis e as regras precisam passar pela casa constitucionalmente indicada para tanto. Uma pessoa só, monocraticamente, individualmente, governar com uma canetada, e o presidente volta a dizer, usou esse termo, hoje ele ainda disse que eu tenho um decreto pronto para abrir o comércio. Quantas vezes ele não ameaçou isso? Que tipo de ameaça antidemocrática é essa? Então me preocupa muito esse discurso, anti-establishment, como se tudo estivesse errado, principalmente porque não se aponta uma saída melhor do que essa que a gente está vivendo. Caio? Olha, eu não culpo, né, o cidadão que, nas palavras do Dr. Augusto, demoniza a política. No fundo, são generalizações, e a generalização nada mais é do que uma proposição de caráter geral. Ela não exclui a exceção, né? Então, é óbvio que quando se faz uma crítica ao Congresso, quando eu venho e falo, olha, o Congresso era comprado, não estou me referindo a todos os membros aí desse colegiado, né? A gente não pode ser ingênuo nesse sentido. Então, feita essa ressalva, eu não culpo a demonização da política pelo cidadão brasileiro, porque a gente teve agora, na sessão de sexta-feira, né, já que você também trouxe à baila aí a figura do autoritarismo, a gente teve um presidente da Câmara atropelando o regimento, né, e não colocando a voto, né, a reversão, né, a alocação dos 3 bilhões de reais do fundo partidário e do fundo eleitoral para o combate à pandemia do novo coronavírus. Assim, isso é de uma falta de empatia que beira a psicopatia, que beira a sociopatia. Quando você soma isso, o elemento de que mais de 10% do Congresso, da Câmara Federal, responde à ação penal, e a gente não está falando só de corrupção, lavagem de dinheiro, esses crimes do colarinho branco, a gente está falando de tortura, trabalho escravo, até homicídio, toda sorte de crime. Quando você pensa que 1/3 do Senado também responde a ações penais, você acha que o povo brasileiro se vê refletido aí nessa elite política que só está lá, vamos ser francos, porque a nossa democracia, infelizmente, tem vários mecanismos legais de perpetuação no poder. Um deles é o uso de dinheiro público que é distribuído para os caciques para que eles financiem as suas campanhas. Isso é uma vantagem injusta, né? E não só esse, tem N outras formas aí de você se prevalecer durante as eleições. Então, eu não culpo tanto esse clima hostil contra os políticos, porque isso é consequência dos seus próprios atos. Agora, o questionamento que é muito válido na fala do Dr. Augusto é qual o sistema? Né? Eu, particularmente, prefiro um Congresso birrento e independente a um Congresso comprado. Agora, o que não pode acontecer é o Congresso passar a atuar flagrantemente, né, contra os interesses não só do governo federal, mas do país. Então, atropelando, né, o princípio da separação dos poderes, né, que tem que ser independentes e harmônicos, colocando uma camisa de força orçamentária, né, se apropriando aí por chicanas legislativas de orçamento público, isso daí realmente não tem o menor cabimento. Agora, vamos lembrar, né, tivemos uma renovação, doutor, de 47% na Câmara Federal nas últimas eleições. Agora, vencer a velha política não é o desafio de uma eleição, é o desafio de uma geração. É o que eu disse, pelo menos agora, esses vira-latas, e são vira-latas mesmo, porque não tem pedigree moral, ficam escarafunchando o lixo para ver se acham alguma coisa. Esses vira-latas na República, pelo menos agora, estão sem o filé, vão ter que se contentar com a carniça. Quem sabe em alguns anos a gente consiga fazê-los morrer de fome e afastar eles do erário público para a gente conseguir avançar as agendas que de fato são importantes para o país. Caio, vira-latas são os parlamentares, só para deixar claro, é isso que você se refere? Vira-latas, Mona Lisa, são a elite política que não age em nome do interesse público e age em nome de interesses privados em desacordo com a lei e desacordo com a moralidade mínima, como, por exemplo, reverter fundos por uma atividade completamente acessória,
que é o caso de financiamento de campanha, que pode ser feito por outros meios, inclusive fundos particulares, para a pandemia. Né? Se isso não é ser um vira-lata moral, eu não sei o que é. Mas eu preciso fazer a pergunta. Nisso inclui os parlamentares? Porque nosso assunto é a relação presidente-Congresso. Mas, obviamente, né? Eu quero deixar isso muito claro. Então, vamos pontuar até para passar para o Augusto. O presidente Bolsonaro esteve, então, nesse ambiente a qual você se referiu assim. Eu abri o nosso debate com essa informação para vocês debaterem por 27 anos. Augusto. Eu gostaria, então, de retomar alguns dados do Caio. Primeiro, de fato, há uma renovação política de 47% no nosso Congresso eleitos pelo povo. Não estou aqui dizendo que o nosso Congresso é representativo, representa exatamente aquilo que o povo quer, mas é uma renovação bastante considerável. E aqui, gente, eu não tenho procuração do Congresso Nacional, não tenho procuração de qualquer deputado para defender essa casa. Estou aqui simplesmente expondo dados para análise de vocês. A renovação foi bastante grande, número 1. Renovação essa feita através do voto democrático. Se essa casa não representa a cara e a vontade política do Brasil, a gente precisa realmente repensar esse modelo político. Concordo com o Caio da questão da divisão dos poderes, acho perigosa e isso não vem de hoje. Essa confusão entre poderes, ela acontece inclusive no judiciário. Muitas vezes, e aqui eu faço essa crítica de forma bastante tranquila, quando eu vejo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal legislando. Acho que isso aqui é um tema que até a gente certamente vai discutir ao longo desse programa. Me incomoda, por mais que seja um acerto muitas vezes do Supremo no tema, a forma de fazer me incomoda, porque a divisão dos poderes é um dos pilares, se não o maior, da atividade democrática. Com relação à elite política, a velha política e esse termo que já surgiu aqui no programa algumas vezes. Eu vou pegar um pouco o gancho do que a Mona Lisa falou. O presidente Jair Bolsonaro está no 7º mandato, agora de presidente. Esteve durante 27 anos no Congresso Nacional. Dos 5 filhos, 3 são políticos. Um é senador, um é deputado e outro vereador. Eu tenho dificuldade de imaginar o que mais representa a elite política do nosso país do que a família Bolsonaro. Está há 27 anos no Congresso. Quase todos os seus filhos são políticos. Para mim, é essa a representação da elite. E aqui, vamos lá, o termo elite, ele tem uma variação de interpretação, mas a velha política, para mim, é justamente representada por uma pessoa que passa 27 anos no Congresso sem ter aprovado um projeto de relevância. Isso, para mim, é a velha política. Caio, por favor. Bom, aqui me permita discordar, até porque as pessoas podem evoluir, né? De fato, o presidente Bolsonaro, ele era um deputado do baixo clero, era um deputado corporativista, votava muitas vezes, inclusive, com o PT, né? Só que agora, né, no frigir dos ovos e, de novo, trazendo o elemento de comparação, ele está à frente de um governo que não tem um escândalo de corrupção, apesar de toda a devida vigilância da imprensa e dos demais poderes fiscalizadores, né? Então, é muito importante sopesar isso. De fato, você pode trazer esse elemento. Eu sou contra essa reeleição prolongada. Inclusive, quando você vem e diz que o parlamento representa o povo brasileiro, eu contesto essa informação, porque, como eu disse, a eleição ela não é um processo isonômico, ela não garante igualdade de condições eleitorais. Como você vai competir com um candidato que é financiado por dinheiro público, que tem um gabinete trabalhando exaustivamente, né, pela sua reeleição? Como que você consegue competir com candidatos que já aparelharam a máquina pública e que têm servidores cujos salários e, portanto, cujas famílias dependem diretamente dessas verbas, né? Então, você tem clientelismo, voto de cabresto, compra de votos, isso ainda existe no Brasil. Isso ainda existe no Brasil. Então, na verdade, você parece estar mais alinhado, doutor, com a frase do Rodrigo Maia, né? Que disse uma vez, quer conhecer o Brasil, visite o parlamento. Não, você quer conhecer o pior do Brasil, você visita o parlamento, porque lá estão representados todos esses vícios da República. E, mais uma vez, as críticas ao governo Bolsonaro, a gente não vive num mundo binário. As críticas ao governo Bolsonaro, e muitas delas são pertinentes, elas não excluem as críticas ao Congresso Nacional. O sistema ele pode estar viciado em uma série de aspectos. Agora, convenhamos, a campanha eleitoral, né, do presidente da República custou menos de $1 milhão. Só em termos e não usou dinheiro público, pelo menos não que eu saiba. E doações individuais, vaquinhas, esse tipo de coisa.
vamos fazer só a comparação. Né? No caso do Rodrigo Maia, já que a gente está falando dele aqui, R$ 1.800.000 de custo de campanha, R$ 700.000 de dinheiro público. E qual foi a votação dele? Um pouco mais que 70 mil votos. Quase não se elege. Então, esse é um dos homens mais poderosos do Brasil, que em delírios de grandeza sonhou em ser presidente da República, iniciou aí uma pré-campanha, uma pré-candidatura. Imagina, o cara acha que pode ser presidente da República e no seu estado não consegue mais de 80 mil votos. Né? Essa é a representatividade popular dessas lideranças. Então, quando eu falo de elite política, eu estou me referindo a isso. Esse pessoal que faz um sucesso tremendo no ambiente partidário, no ambiente midiático, mas que não pode sair em praça pública, não pode pegar avião de carreira, que certamente não é o caso do presidente Bolsonaro. Então, feitas todas as críticas, é importante fazer também todas as ressalvas. Vamos colocar, então, mais um elemento nesse debate de hoje, porque o nosso assunto é a interlocução, né, de um presidente com o Congresso. Alguns ex-ministros palacianos, ministros relevantes, enfim, que ainda estão por aí, em pelo menos 2 governos, afirmaram para todo mundo ouvir que o Congresso manda demais e que muitas vezes não deixa governar. Aí, o questionamento para vocês, isso é verdade ou apenas falta de habilidade política? Começamos com você, Augusto. Eu acho que a resposta, para mim, é bastante clara. Acho que é totalmente falta de habilidade política. O Congresso não manda demais. O Congresso, por enquanto, tem atuado, viu aqui, guardadas, obviamente, as críticas necessárias. Acho que o trabalho recente do Rodrigo Maia é um trabalho que tem que ser elogiado. Então, eu acho que, na verdade, o presidente atrapalha muito mais o andamento das medidas do seu próprio governo, que são medidas importantes, do que o contrário. Vamos ver agora, e o isolamento do presidente é tamanho, é só a gente acompanhar. O presidente, de um ano para cá, que movimentação ele fez para se aproximar de líderes de bancada, para tentar formar um mínimo de coalizão. Fez agora, através do deputado Ciro Nogueira, teve uma reunião, através de outras várias reuniões que ele fará ao longo dessa semana. Eu achei até curioso ele escolher o deputado Ciro Nogueira para essa interlocução. O Ciro Nogueira tem sido um crítico ferrenho às últimas atitudes do Bolsonaro. Não sei nem se ele escolheu bem esse interlocutor. Mas dentro do próprio governo, e é isso que eu acho que deixa o isolamento dele ainda mais perigoso, porque, volto a dizer, eu acho extremamente perigoso para um presidente da República um isolamento tamanho. Dentro do próprio governo, 2 grandes aliados extremamente necessários para a viabilidade da permanência do presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e o ministro Sérgio Moro, deram demonstrações bastante claras que nessa disputa entre Mandetta, a ciência, e Bolsonaro, a falta de ciência, ficaram do lado da ciência. Isso, com certeza, internamente no governo, desgastou ainda mais e justamente com ministros que são extremamente essenciais. Principalmente o ministro Paulo Guedes, com as pautas necessárias para retomar e para fazer crescer a economia. Então, eu acho, volto a dizer a minha fala inicial, sim, quem atrapalha o andamento da tentativa de se melhorar o Brasil, neste momento, é o presidente Bolsonaro com as atitudes diárias que ele vem fazendo. E, para também não colocar só a culpa aqui no presidente Bolsonaro, tem alguns ministros, aqueles que não foram demitidos, que também têm pisado na bola. O ministro da Educação, recentemente, e não é a primeira vez que ele faz isso, fez uma piada de cunho extremamente racista com a China, que, vamos lá, que benefício, como se uma piada racista tivesse algum tipo de benefício, mas a troco do quê fazer uma piada daquela no momento em que nós precisamos estar cada vez mais próximos do enorme parceiro comercial que é a China para o Brasil. Caio? Bom, a pergunta era se é possível fazer interlocução política sem o toma lá da cá. É possível, mas é um processo doloroso, como todas as mudanças. Né? Eu já tive a oportunidade de comentar isso aqui na CNN. Né? Independência traz a ideia de maturidade, só que amadurecer dói. Então aí você tem o Congresso chiando e esperneando, mas eu prefiro isso 1000 vezes a um Congresso bovino, a um Congresso comprado. Esse era o estado das coisas. Aí você pega uma situação como a reforma da Previdência, né? Uma ampla reforma de cunho impopular, porque obviamente tem muitas pessoas que perdem direitos, perdem um pouco da sua expectativa de renda, né? na terceira idade, esse tipo de coisa. Isso não foi aprovado nesse ambiente tóxico, né? De compra parlamentar.
sendo que isso foi legitimado. Imagina, a imprensa aceitou essa realidade passivamente, né? Isso era manchete de jornal. Temer autoriza Maia a negociar cargos pela reforma da Previdência. Isso foi uma coisa descarada, né? E você percebe que, mesmo assim, eles não lograram êxito. Por quê? Porque você dá a mão, eles querem o braço. É uma sanha insaciável. Essa turma foi toda picada pela mosca azul. A gente sabe como Brasília funciona. Então, se você não tiver uma ruptura, se você não tiver uma gestão disruptiva, se você não marcar posição, né? Se você, em alguns aspectos, olha, eu sou um cara conservador, eu sou a favor de mudanças graduais, paulatinas, mas se você não radicalizar e parar de transigir, né, com esse tipo de prática, você não vai avançar a agenda pública. E quem tem que fazer esse controle é justamente a população. Porque quando o governo federal estava empurrando a reforma da Previdência sem precisar lotear os ministérios, a imprensa, grande parte da imprensa, estava comprando a narrativa de que o governo estava atrapalhando, né? De que o Rodrigo Maia era o pai da reforma da Previdência. Ora, se fosse o pai, essa criança demorou muito para nascer, né? Porque não foi em 2017, não foi em 2018, foi só nascer em 2019 e depois de muito esforço, de muita pressão popular e desidratada. Vamos pegar, já que a gente estava falando do Centrão, pegar aquela frase lamentável, né, do Paulinho da Força, quando diz que com as verbas, né, economizadas aí pela reforma da Previdência, qualquer idiota se reelegeria. Então, a preocupação do Centrão, fisiológico, né, não é o interesse público, não é o melhor para a nação, não é o melhor para a saúde fiscal do país. É prejudicar o orçamento durante a gestão do governo Bolsonaro por questão política em 2022. Então, assim, é desse ambiente tóxico que a gente está falando. Eu acho que algumas coisas na vida a gente não pode transigir. Moralidade é uma delas. Não tem que lotear mesmo o governo. Não tem que lotear. E aí cabe a quem? A imprensa vigilante, né? Destacar esse tipo de falcatrua. Onde estão as manchetes falando que o presidente Rodrigo Maia atropelou o regimento da Câmara? Tem vídeo, tem live do deputado Marcel Van Hatten denunciando. Ele fala, olha, isso aqui é uma ditadura. Isso aqui é uma ditadura. Qual foi a linha de argumentação do Rodrigo Maia quando o deputado Paulo Ganimi pede a palavra? Né, uma questão de ordem, teria que ter sido dada a palavra para ele, teria que ter sido submetido o destaque do fundo eleitoral. O que ele fala? Não, o presidente sou eu. Ele dá uma carteirada. Isso é autoritarismo. Né? Se fosse para deixar assim, já que o Congresso está às moscas, fecha o Congresso de uma vez. Então, se quem manda no Congresso é o presidente da casa, que tem 70 mil votos populares, então vamos seguir por essa linha. Né? Então, eu acho perfeitamente possível fazer política sem tomar lá da cá, mas é óbvio que vai doer. Porque já voltando à metáfora dos vira-latas, Mona Lisa, eles não vão largar o osso. Desculpe, precisei te interromper, porque de novo está desigual. O Caio é mais empolgado quando fala, então vou fazer uma pergunta antes das considerações finais. Mas vamos lá, é isso, o debate é isso. E eu vou aqui pontuando e tentando fazer esse equilíbrio. Minha pergunta para vocês, para colocar para vocês é: o Congresso é então o problema da política brasileira? Caio, começando com Caio. Bom, e depois o Augusto. Mas lembre-se do tempo, por favor. Não, isso seria muito simplista. Né? O problema não está só no Congresso, o problema é sistêmico. Como eu disse, na verdade é um problema de isonomia. De igualdade no sistema eleitoral. Enquanto a gente não tiver uma reforma política, né, enquanto as elites orgânicas, sejam elas sociais, econômicas, das comunidades espalhadas pelo Brasil, elas não tiverem projeção, porque elas precisam da chancela de caciques políticos para entrar na vida pública, esse país realmente não vai avançar. Eu deixo aqui, já que eu tenho pouco tempo, uma ideia que é de candidaturas independentes. Imagina quantos prefeitos extraordinários o Brasil teria se eles não precisassem, se essas lideranças naturais não precisassem passar pelo aval desse tipo de pessoa que até hoje controla, né, aí de forma autoritária, de forma interesseira, as portas da vida pública. Augusto, por favor. Finalmente. A realidade que nós temos hoje é da inércia parlamentar. A verdade é essa. Principalmente das medidas, mais uma vez, totalmente necessárias
para um caminhar minimamente satisfatório do país, seja em questões sociais, seja em questões econômicas, até alterações legislativas extremamente urgentes, necessárias, que precisam ser feitas. O governo não conseguiu emplacar, ou conseguiu emplacar pouquíssimas vitórias ao longo desse ano, em todas as áreas. Na área de segurança pública, por exemplo, houve uma divergência, e aqui eu volto, é impossível não dizer e não afirmar a inabilidade política do presidente Bolsonaro. Sequer no pacote anticrime, que eu prefiro chamar de pacote Moro, houve aí uma composição de interesses entre o ministro e o presidente. Do meu ponto de vista, há diversos acertos e diversos erros no pacote, mas é claro que ficou bem à mostra essa divergência e esse problema que deve ter incomodado um lado e outro, em alguns artigos vetados, em algumas coisas que passaram e outras não. Então, a articulação ela vai muito além do problema do Executivo com o Congresso. Falta articulação dentro da própria equipe presidencial. E cada vez mais, com as atitudes, sim, e aqui não tenho mais uma vez como não colocar a responsabilidade na liderança do nosso país, que é o presidente da República, é o presidente Jair Bolsonaro, cabe a ele articular, cabe a ele liderar dentro de casa e fora de casa as reformas que ele entende necessárias. Obviamente, acompanhado e bem arregimentado e instruído por uma equipe. Eu sinto uma falta completa dessa articulação, sinto cada vez mais o presidente isolado e o isolamento de quem quer que seja o presidente Jair Bolsonaro, o próximo ou o anterior, não é bom para ninguém. Não é bom para a democracia, não é bom para o país e não é bom para o desenvolvimento da nação. Então, agora os argumentos finais. Vou começar com o Augusto, porque na divisão do tempo a nossa produção avisou, está descompensado. Então, Augusto, por favor. Então eu vou voltar um pouco, mais uma vez, à minha fala inicial, realmente no sentido de que a movimentação do presidente na data de hoje e a agenda que ele tem ao longo dessa semana de tentar se aproximar com líderes de bancada, com representantes de partido, ela é saudável, ela é necessária, mas ela é extremamente atrasada. O presidente perdeu tempo. Espero eu que, principalmente num momento como o atual, em que estamos enfrentando uma pandemia, ele ainda consiga recuperar o tempo perdido e a gente consiga, pelo menos, aprovar, neste momento, nesta semana e na próxima, medidas emergenciais para auxiliar a economia, para auxiliar a saúde e salvar mais vidas. Eu espero que ele consiga ter essa interlocução. Eu tenho reparado, e aí é um ponto positivo, a mudança de postura do presidente. Não sei se ela é autêntica, sinceramente não sei, entre o desastroso pronunciamento da gripezinha e os dois pronunciamentos seguintes. O presidente se mostra mais, de alguma forma, tentando unificar a sua própria casa. Sim. Portanto, eu dou votos de que isso funcione, porque o momento agora, volto a dizer, não é um momento de disputa ideológica, muito menos partidária. O momento é de salvar vidas e salvar também, obviamente, a economia. Caio, seus argumentos finais, por favor. Esse argumento ao qual o doutor Augusto, esse amadurecimento ao qual o doutor Augusto se referiu, né, do presidente da República, a gente também pode observar no ministro da Saúde, né, que flexibilizou algumas regras de isolamento, como era da opinião do presidente. Está havendo certamente uma interlocução melhor entre eles. Eu queria só destacar o papel da imprensa nesse processo todo. A gente está falando aqui da tal da governabilidade. Não existe governabilidade quando um dos poderes é comprado, quando um poder se miscui no outro. Né? A democracia ela tem os seus freios e contrapesos. O que não pode ter, e o que a gente vê muito disso em grandes setores da imprensa, é um maniqueísmo. Você achar que você tem um governo federal de demônios e um congresso de anjos. As coisas não funcionam dessa maneira. E não dá para ter a síndrome da pior interpretação possível com tudo que vem do governo federal e dar como certo e legítimo as declarações, né, da Casa Legisladora. Até porque, sim, como eu pude expor aqui no debate, eles não estão preocupados com a população, pelo menos como ficou muito claro na última sessão legislativa da sexta-feira. Muito obrigada pelo debate de hoje. Obrigada, Augusto. Obrigada, Caio. É isso, amanhã tem mais. E você já sabe, né, que a CNN é o canal do debate, que dá voz a todas as opiniões.